Eu gostaria que você abrisse em Ezequiel, capítulo 47, nós vamos ler nos versículos 1 a 12, e eu confesso a vocês que eu tive um pouco de dificuldade para preparar essa palavra, porque durante esse mês todo temos falado de libertação, e eu queria trazer uma palavra sobre influência, e eu comecei a meditar em vários textos a respeito de influência, justamente para reforçar ou para dar continuidade ao tema deste ano, que é amar, servir, influenciar. E num desses domingos eu falei sobre amar, e este domingo eu queria falar sobre influenciar. E aí eu fiquei procurando vários textos, e os textos não falavam ao meu coração como uma revelação, porque uma coisa é você entrar no nível do conhecimento da palavra, que é importante, porque se você não conhece a palavra, você não vai ter a revelação do Espírito, então o primeiro passo mesmo é conhecer, mas é preciso ir mais fundo, e principalmente para ministrar no altar, nós temos que ter a convicção de que há uma revelação, há um toque de Deus, há uma manifestação do Espírito para trazer cura, vida e libertação para a igreja. E eu comecei a buscar alguns textos, e até ontem eu não consegui identificar a palavra. E eu falei com a minha esposa que estava difícil sair a palavra para hoje. E quando eu acordei hoje pela manhã, imediatamente veio esse texto de Ezequiel 47, eu peguei o texto para meditar, e eu falei, Deus, o que tem a ver essa palavra com influência? E o Espírito Santo disse, tem tudo a ver, porque as pessoas normalmente usam esse texto para falar a respeito das dimensões do Espírito Santo, das dimensões da sua vida espiritual, de como você deve se entregar ao Espírito Santo, de como você deve mergulhar nas águas do Espírito, e eu disse, eu não entendo, por que esse texto tem a ver com o Espírito Santo? Imediatamente, com influência, imediatamente o Espírito Santo falou no meu coração, dizendo, este texto tem tudo a ver com influência. E as pessoas normalmente têm meditado nesse texto apenas de um aspecto do texto. E eu busquei até várias ministrações, eu falei, eu quero ouvir alguma coisa a respeito disso, e todas as ministrações estavam no mesmo caminho, o Espírito Santo me direcionando para um outro caminho, muito próximo mesmo, mas um caminho a respeito de influência, porque essa profecia é uma profecia de Ezequiel a respeito da restauração de Jerusalém. E nós vamos ler o texto e nós vamos entender como este texto tem tudo a ver com o tema influência. Ezequiel capítulo 47, versículo 1 diz, e veio a minha palavra do Senhor, 47:1, depois disso me fez voltar à porta da casa, e eis que saíam águas por debaixo do umbral da casa para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas desciam de baixo, desde o lado direito da casa, ao sul do altar. Versículo 2. E ele me fez sair pelo caminho da porta do norte, e me fez dar uma volta pelo caminho de fora até a porta exterior, pelo caminho que dá para o oriente, e eis que corriam águas do lado direito. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos artelhos. E mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. E outra vez mediu 1000, e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos. E mediu mais 1000, e era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas eram profundas, águas que se deviam passar a nado, rio pelo qual não se podia passar. E disse-me, viste, filho do homem? Então levou-me e me fez voltar para a margem do rio. E tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia uma grande abundância de árvores, de um e de outro lado. Então disse-me, estas águas saem para a região oriental, e descem ao deserto, e entram no mar, e sendo levadas ao mar, as águas tornar-se-ão saudáveis. E será que toda criatura vivente,
que passar por onde quer que entrarem estes rios viverá, e haverá muitíssimo peixe, porque lá chegarão estas águas, e serão saudáveis, e viverá tudo por onde quer que entrar este rio. E será também que os pescadores estarão em pé junto dele, desde Engedi até em Eglaim haverá lugar para estender as redes, e o seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva, mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. E o 12, e junto ao rio, à sua margem, de um e de outro lado, nascerá toda sorte de árvore, que dá fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nem nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de comida, e a sua folha de remédio. Diga graças a Deus, diga glória ao nome de Jesus, amém. Muito bem, o contexto dessa profecia, como eu disse, foi Ezequiel no cativeiro. Ezequiel foi levado ao cativeiro, na verdade, alguns até que dizem que Ezequiel nasceu no cativeiro. Como sabem, Israel foi levado para a Babilônia em várias etapas, pelo menos 3 etapas, o povo de Israel foi transportado da nação, do território dos hebreus para a Caldeia, para a Babilônia. E numa desses transportes, o primeiro que ocorreu levou Daniel. Então Daniel foi um dos primeiros para ir para lá. Mas já quando Daniel era criança, havia um profeta em Jerusalém que denunciava as mazelas do povo, a apostasia do povo, e anunciava que se o povo não se arrependesse, não buscasse a face de Deus, os seus pecados estavam entornando o caldo, estava subindo a presença de Deus e não haveria remédio, o povo seria deportado para a Babilônia. E o povo assim não se converteu. Na verdade, Jeremias foi esse profeta que sofreu muito, ele foi maltratado, ele apanhou muitas vezes, ele foi lançado em poços para morrer, ele foi abandonado a pão e água, ele sofreu muito. Em vez das pessoas se converterem, ele sofreu demais. E depois, então, o povo foi transportado para a Babilônia, e lá ficou mais de 40 anos no exílio. E no exílio Deus levanta profetas, e um dos profetas que Deus levanta, então, nessa sequência, depois de Daniel, Ezequiel. Ezequiel foi um profeta que foi muito usado por Deus, e foi usado por Deus em revelações. E Ezequiel, ele não voltou a Jerusalém em carne e osso, mas Deus levou Ezequiel a Jerusalém em muitas visões proféticas, e ele pôde ser acompanhado por anjos, onde Deus estava profetizando através da vida dele a restauração de Jerusalém, a restauração do povo de Israel. Ezequiel foi usado por Deus com essa palavra profética de restauração, e ali ele observa descreve toda a restauração de Israel. Então, tudo que havia no templo, na casa, em Jerusalém, Ezequiel é usado para restaurar, para mostrar como Deus iria restaurar as portas, o muro, as casas, os montes, as campinas, os rios, como Deus ia restaurar aquela terra assolada. Então Deus levanta Ezequiel para mostrar a restauração que ele está preparando. E uma das restaurações que Deus levanta Ezequiel é a respeito do templo. E o templo, então, é descrito por Deus, como ele vai fazer essa restauração, como ele vai mover essa restauração, e ele leva Ezequiel, e Ezequiel chega a dizer que ele sobrevoou Jerusalém, ele sobrevoou o lugar do templo, ele visitava uma região, imediatamente visitava outra, e ele não estava ali fisicamente. Algumas pessoas podem pensar que ele estava ali fisicamente, ele não estava fisicamente, porque ele estava no cativeiro em Babilônia.
mas o Espírito de Deus levou Ezequiel a ter essas manifestações, essas visões, essas revelações proféticas a respeito do que haveria de acontecer. Então essa profecia é algo para se acontecer no futuro. E a profecia dizia o quê? Dizia que a casa seria restaurada, o altar seria restaurado, e debaixo do altar iria fluir um rio que saía da porta do Oriente, na direção do Oriente, porque Israel, Jerusalém, estaria no lado ocidental de Jerusalém, no lado ocidental da casa, se dava ao mar Mediterrâneo, e no lado oriental da casa, com direção ao sul, se dirigia ao Mar Morto. Então essa profecia não só falava da restauração da casa de Deus, da restauração do templo de Deus, mas também falava da restauração do deserto, e especialmente a restauração do Mar Morto. Então é impressionante isso, porque os judeus estão esperando o cumprimento dessa profecia, e nós evangélicos já temos noção de que é possível, de que há uma profecia que diz que o Mar Morto se tornará em águas doces, águas saudáveis. Muitos de nós já estivemos lá no Mar Morto em Israel, é próximo de Jerusalém, e nós sabemos que o Mar Morto é extremamente salgado, uma das águas com densidade de sal mais elevadas do planeta. Nada sobrevive ao Mar Morto, nada. O Mar Morto não é apenas morto, mas ele também mata, porque qualquer bactéria que chegar no Mar Morto, ela imediatamente morre, ela não tem ambiente para sobreviver. As pessoas procuram o Mar Morto quando tem feridas, quando tem alguma doença que precisa de uma desinfecção geral, então eles tomam banhos ali, mas esses banhos têm que ser também com muito cuidado, porque imediatamente a salinidade da água é tão grande que ela corrói a nossa pele. Se você passar a mão no olho, se você passar a mão nos lábios, imediatamente você sente aquela dor, aquela ardência nos olhos. Quem já experimentou essa experiência lá em Israel? Algumas pessoas aqui. Arde os olhos, arde os lábios. Se você quiser se banhar no mar, você pode se banhar no mar, mas você não pode abrir os olhos, você não pode engolir a água, você não pode deixar a água entrar nos ouvidos, você não pode deixar a sua pele muito tempo exposta à água do mar. Você tem que sair, tomar uma ducha de água doce, e depois, se quiser entrar, você pode entrar novamente, mas você não pode ficar, porque a água é extremamente salgada, e os cientistas dizem que o mar é salgado porque ele é muito profundo. Ele é muito profundo, e debaixo da camada de areia, ele tem areia, mas debaixo da camada de areia existe uma camada de sal muito grossa, que ela funciona como se fosse um platô, como se fosse uma plataforma impermeável. Então o que acontece é que aquela água fica represada, ela não consegue sair para lugar nenhum, porque ela é mais baixa do que o mar. Todas as águas, elas correm para o mar. Quando tem uma fonte de água, ela corre para o mar, os rios correm para o mar, a água dos lagos, elas penetram na água, encontram os lençóis freáticos, e os lençóis freáticos caminham para o mar. Então tudo caminha para o mar, porque o mar está abaixo de toda a elevação, o nível mais baixo da terra é o mar, mas o Mar Morto está mais baixo do que o mar, então não tem como a água dele ir para lugar algum. A água dele é completamente represada, então essa água, ela não tem escoação. A única forma de escoar, de diminuir, é pela evaporação, e quando ela evapora, pior fica a salinidade, porque é a maior concentração de sal ainda, então a tendência é aumentar o grau de salinidade e não diminuir. A salinidade é tão grande que as pessoas não conseguem mergulhar na água. Se você tentar mergulhar totalmente o seu corpo na água, você não consegue. Então você vai boiar, você pode sentar na água, que você vai conseguir ler um jornal ali, uma revista, porque a salinidade é muito grande. E algum fenômeno que está acontecendo hoje, se você procurar na internet, o fenômeno se chama bolaines. Bolaines significa buracos.
E a água do mar, ela está recuando 1 metro por ano. A cada ano, 1 metro de água ela se seca. Quando você vai a Israel, você vai ver que as praias do Mar Morto, elas estão imensas. Cada vez mais a água se distancia. A fortaleza de Massada era bem junto ao mar. E você vai ver que existem uma infinidade de praia, de areia, até chegar realmente à borda da água. E na região onde a água está secando, estão criando buracos imensos ali. Cada buraco daquele tem em torno de 7 metros de profundidade. E alguns chegavam a ter 30 metros de largura. E os buracos estão crescendo tanto, estão se unindo, que um dos maiores deles hoje tem cerca de 300 metros. É uma grande piscina que está criando ali, e esses buracos estão cheios de água. E o mais impressionante é que esses buracos, ao lado do mar, eles são de água limpa, são de água doce. Então os judeus estão vendo isso, e o mundo está olhando isso, como um cumprimento da profecia de Ezequiel. As águas doces estão surgindo próximo àquelas águas que eram salgadas, porque os judeus esperam que essa profecia se cumpra. Essa profecia diz que um dia aquelas águas serão saradas, e que um dia aquelas águas serão doces. Mas eu fiquei perguntando a Deus, porque as profecias bíblicas, elas sempre têm mais de um cumprimento, mais de um sentido, e esse pode ser realmente uma fase do cumprimento dessa profecia, mas qual é o sentido espiritual do cumprimento dessa profecia para nós? Porque sabemos que materialmente, em relação ao território de Israel, está perfeito, mas qual é o sentido? Então eu entendi pelo Espírito Santo que essa profecia diz respeito à minha vida e à sua vida, porque uma das coisas interessantes que tem na restauração do templo, é que Ezequiel descreve em minúcias todo o templo. Ele descreve as portas, ele descreve os muros, ele descreve o lugar do pátio, ele descreve o lugar santo, ele descreve a bacia de ouro, ele descreve o mar de bronze, onde devem ser feitos os sacrifícios, ele descreve o altar, ele descreve com detalhes todo o templo, mas ele não descreve a parte mais importante. A parte mais importante do templo é o Santo dos Santos. É como se o templo que Ezequiel está mencionando, está relatando, não terá Santo dos Santos. Este templo não terá Santo dos Santos. Isso parece uma incógnita para os judeus, porque o templo deveria obedecer às mesmas características de Moisés, que Moisés descreveu, e este templo não obedece às mesmas características. Então o que o Espírito Santo está dizendo é que a restauração do templo de Deus aqui não está em relação a uma casa, a um local, porque quando Jesus veio, foi rasgado o véu do templo de alto a baixo, e a separação que havia entre o lugar santo e o Santo dos Santos deixou de existir. Agora ele disse: o Espírito Santo virá morar em vocês, e a morada de Deus será o seu coração, a morada de Deus será a sua vida, a morada de Deus será a sua casa, que é a casa de Deus, o seu coração, o seu corpo. E agora então entendemos que o templo de Deus, que está sendo restaurado pela profecia de Israel, de Ezequiel, é o nosso coração, a nossa vida, amém? Isso é que está sendo restaurado. Então, há 4 aspectos dessa profecia que nós precisamos entender. Primeiro aspecto é que nós somos o templo de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, diz que nós somos o templo de Deus, e o Espírito Santo habita em nós. Nós somos o templo de Deus. O templo de Deus não é mais o templo de Jerusalém, o templo de Deus não está mais em Israel, o templo de Deus não está mais localizado ali no Oriente, não. O templo de Deus está localizado em mim e em você. Nós somos o templo de Deus. Nós fomos escolhidos como habitação de Deus.
Amém? Você é a habitação de Deus. Entenda uma coisa, Deus escolheu você para morar, Deus escolheu você para estar dentro, Deus escolheu você para santificar, e essa profecia diz respeito à restauração, sim, mas diz respeito à restauração do seu coração, da sua vida, diz respeito à restauração da habitação de Deus. Deus decidiu habitar em nós, e Ele ama tanto você, que Ele decidiu habitar dentro de você. Amém? Dê um aplauso a Ele. João capítulo 4, versículo 14, fala de águas, e fala de águas que fluem do interior. E interior de quê? De uma casa? Não, interior de pessoas. Jesus disse: quem crer em mim, rios de água viva fluirão do seu interior. Rios de água viva, se fará nele, João 4,14, se fará nele uma fonte de água viva, que salta para a vida eterna, uma fonte que salta de dentro. Em João 7,38, sim, ele fala rios de água viva. Então, nós temos um templo dentro de nós, e desse templo flui um rio, flui uma água. Ele estava falando do Espírito Santo, claro, mas ele estava falando que não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E o rio vai fluir do seu interior, ele vai fluir do seu ventre, ele vai fluir debaixo do altar, sim, o altar, mas o altar que está no seu coração, é debaixo do altar do seu coração. Então essa profecia tem tudo a ver conosco, tem tudo a ver com a nossa vida, tem tudo a ver com o nosso coração, porque somos a casa de Deus, nós somos a restauração do templo de Deus, e nós somos o rio que está fluindo deste altar. Essa profecia fala do mover do Espírito Santo, que sai de dentro de você, não é o mover do Espírito Santo que está fora, não é o mover do Espírito Santo que você busca em algum lugar, não é o mover do Espírito Santo que você busca em alguma ministração, não, é o mover do Espírito Santo que flui de dentro de você. Jesus disse: vai surgir uma fonte que salta do seu interior para a vida eterna. Amém? Segundo aspecto dessa profecia, que significa que as águas não podem parar. Há um encontro de águas vivas com o encontro de um mar morto. É isso que a profecia está dizendo. As águas vivas vão encontrar o mar morto. Então existem águas represadas, e existem águas que fluem, existem águas que correm. As águas que correm são as águas que saram, as águas represadas são as águas que matam, as águas que fluem são as águas que têm vida, as águas represadas são as águas que transmitem a morte, onde nada pode viver nelas. Então nós temos que entender que nós precisamos ser agentes que movam águas vivas, águas purificadoras, águas que saram, águas que fluem, águas que se movem. Quando nós temos em nós águas paradas, nós vamos produzir em nós morte, nós vamos produzir em nós infertilidade, nós vamos produzir em nós paralisias, e aquilo que Deus tem para nós não é isso. Deus tem para nós águas vivas, águas que fluem, águas que se comunicam. As águas que não se comunicam, as águas que estão represadas, apodrecem. Até hoje, se você colocar uma água parada na sua casa, aquilo vai apodrecer. As águas que fluem, elas não apodrecem. Há animais que não conseguem beber em águas paradas. Mesmo que a água for um lagozinho, alguma coisa assim, ele não bebe, porque ele precisa ver o fluir das águas. Porque quando ele vê o fluir das águas, ele sabe que ali tem vida. Ali aquela água pode dessedentar ele. Ali aquela água pode trazer saúde para o corpo dele. Mas quando a água é parada, ele se afasta, ele não consegue beber. Ele precisa ver a água fluindo. E há alguns até que colocam aqueles aparelhinhos para a água fluir, para que o animal possa beber. É assim que funciona, querido. Quando nós influenciamos, quando nós tomamos a decisão de fazer fluir aquilo que tem dentro de nós, o rio que Deus colocou na nossa vida, não pode ser represado, ele não pode ser algo que nós vamos cultivar ele, e achar que ele é o nosso melhor pedaço, e ninguém vai participar dele. Se você coloca o rio de uma forma represada,
essas águas não vão produzir vida, essas águas não vão produzir o propósito de Deus para elas não vão descedentar as pessoas não serão atraídas por ela, não haverá vida para ela. Mas quando você deixa as águas fluírem, elas podem encontrar as águas mais terríveis, as águas mais paralisadas, as águas que produzem morte, que transmitem morte, e ela vai sarar essas águas. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. O mar é morto. Por que o mar é morto? Porque ele represou-se. E se você se represa, sabe, tem gente que vem para a igreja, é maravilhoso vir para a igreja e receber a palavra, e tem que ser assim. Isso tem que ser um hábito na sua vida, tem que ser um cotidiano da sua vida, buscar a presença de Deus. Mas quanto de você flui para outras pessoas? Essa é a pergunta que nós temos que fazer. Quanto de você está fluindo? Quanto de você está fluindo para a sua casa? Jesus não está aqui dizendo o seguinte: você precisa muito de águas que vêm de fora. Ele está dizendo: a fonte já está aí dentro. E a fonte começa pequenininha, porque as águas eram águas que davam pelos artelhos. São águas pequenas que um dia vão se transformar em águas grandes. São águas pequenas que um dia vão se transformar num rio caudaloso e poderoso. São essas águas pequenas que vão sarar um mar inteiro. Mas isso está dentro de você. E a pergunta é: quanto dessas águas tem fluído? Quanto dessas águas você tem compartilhado? Quanto dessas águas que estão dentro de você estão influenciando outras pessoas? O mar está lá, morto e matando. O mar está lá, sendo morto, porque está recuando e cada vez ficando pior a situação deste mar. Está aumentando o grau de salinidade dele, está aumentando o grau de morte dele, mas as águas purificadoras já estão dentro de nós, a fonte já está dentro de nós. Eu não sei se você pode ver isso, mas eu vejo dentro de mim uma fonte que sara as pessoas, uma fonte que encontra e toca as pessoas e muda a vida das pessoas. É isso que está dentro de você. Você não precisa ter um ministério pastoral, você não precisa ser um levita que canta no altar, você não precisa ser uma pessoa que tem um ministério diferenciado. Não, a fonte já está dentro de você e essas águas estão fluindo. Amém? Dê um aplauso a ele. Sabe, quando eu estava iniciando a minha jornada aqui na evangélica e recebi a minha conversão, a minha transformação, eu digo sempre que eu fui convertido 2 vezes. A primeira vez muito jovem, a segunda vez quando eu entendi a palavra, quando cheguei aqui, e a minha vida financeira era muito difícil, muito complicada, e sabe como é que é uma vida financeira complicada? Eu acho que ninguém aqui passou por isso, de ficar preocupado se vai ter o dinheiro de pagar a luz, de ficar contando quantos dias a segunda conta de água está vencida, de ficar olhando na esquina da rua, se ia passar o carro da Energisa para cortar a sua luz, se hoje é dia de corte, não é? Meu irmão, passei por isso, por esse tipo de preocupação, e saber se vai ter o dinheiro para pagar o aluguel, se vai ter o dinheiro para pagar a prestação do carro, saber se vai ter o dinheiro para colocar a comida dentro de casa. E eu disse: chega, Deus, chega, eu não aguento mais isso, eu não aguento mais viver assim. E aí o Espírito Santo me deu uma estratégia. Eu sou sempre de pedir estratégia para o Espírito Santo, eu gosto de ouvir a voz dele, e Deus fala muito comigo. E eu estava num culto aqui, e depois da ministração do apóstolo, eu voltei para casa com um novo sentimento. E aí eu falei com Deus, eu falei: Deus, eu quero fazer um negócio com você. Eu cuido de vidas e você cuida de dívidas. E o Espírito Santo falou: está fechado. Eu falei: eu não quero mais me preocupar com conta de água, eu não quero mais me preocupar com prestação da casa, eu não quero mais me preocupar com a prestação do carro, eu não quero mais me preocupar com esse tipo de coisa. Eu quero cuidar de vidas, eu quero ir atrás de vidas, eu quero cumprir o teu mandamento, eu quero me dispor para ir e pregar o evangelho a toda criatura, eu quero compartilhar, Senhor, aquilo que o Senhor tem na minha vida.
E eu sempre falo para os meus discípulos que desde quando eu tomei essa decisão na minha vida, de fazer um acordo com Deus, de me entregar totalmente para Ele, Deus começou a cuidar das minhas finanças. Deus cuida de nós. Porque, como o apóstolo Joel que esteve aqui ministrou, quando Deus chama, Ele te capacita, mas quando Ele te envia, Ele te patrocina. Então, quando nós assumimos a posição de influenciar, quando nós tomamos a decisão de serem águas que fluem, águas que saram, águas que atingem águas podres, que nós possamos ser águas que saram lugares desertos, que nós possamos dar uma nova dimensão para territórios assolados, quando nós tomamos essa decisão em Deus, Deus começa a patrocinar o nosso ministério, Deus não deixa faltar nada na nossa casa, Deus começa a abençoar os nossos planos, e os milagres de Deus alcançam as nossas vidas. Está lá em Mateus capítulo 6, 16, versículo 7, Marcos capítulo 16, versículo 17, ele disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e aí, Senhor, o que vai acontecer? Jesus disse: os sinais vão seguir. Esse é o grande lance, esse é o grande mistério, os sinais vão seguir, os sinais seguem aqueles que vão, os sinais seguem aqueles que se dispõem, os sinais seguem aqueles que determinam fazer a vontade de Deus. Muitas vezes eu fui para trabalhar em encontros com as minhas apostilas, com os meus livros para estudar, quando eu terminava de limpar os banheiros, que eu era da equipe dos banheiros, terminava de limpar os banheiros, eu ia estudar os meus livros, as minhas apostilas, e os meus colegas concurseiros falavam assim: você é louco, você tem que parar tudo isso, você não pode ficar fazendo essas coisas na igreja, você nunca vai passar em concurso desse jeito, você nunca vai conseguir um cargo bom desse jeito, porque você não se dedica integralmente. E eu falei: a minha confiança está no Senhor, Ele é o Todo-Poderoso, é Ele que vai fazer a obra. Eu vou sim fazer a minha parte, mas a maior parte é dEle, Ele vai fazer o milagre na minha vida. E quando eu tomei essa decisão, queridos, as coisas começaram a mudar. Eu passei no primeiro concurso, eu passei no segundo concurso, eu vejo pessoas que se isolam, não vêm nem no culto, não vêm nem no culto no domingo, não vêm nem no culto na quarta-feira porque estão estudando. Você até pode conseguir vencer dessa forma, mas não é a forma de Deus, e quando não é a forma de Deus, não vale a pena, porque lá na frente vai ter sofrimento. Então eu declaro para você, querido, você vai passar nos seus projetos, você vai alcançar o seu futuro. Deixa o rio de Deus fluir, entra no ministério, faz um compromisso com a obra, os sinais vão seguir aqueles que creem. Amém? Pode dar um aplauso a Ele. Aleluia! Os sinais seguem. Nós não devemos buscar os sinais. Deuteronômio 28, 2 diz: todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. E quando a bênção alcança, significa que você está andando, e às vezes você está andando rápido, mas a bênção vai te alcançar. É a bênção que vai te alcançar, é o sinal que vai te seguir, e não eu que vou ficar seguindo o sinal, não sou eu que vou ficar buscando resultado. O resultado segue aquele que obedece, o resultado, a bênção segue aquele que vai à frente. Quando você busca sinal, sabe o que você faz? Você faz assim, ó, porque a direção que Deus te deu é essa, e se você seguir, o sinal vai te seguir, a bênção vai te seguir. Mas se você parar e falar: não, eu quero primeiro o resultado, antes de obedecer, eu quero resultado, então você dá passos para trás, você está retrocedendo. Quando você busca resultado, antes de cumprir a ordem de Deus, antes de cumprir o influenciar de Deus, antes de se determinar no plano, no projeto que Deus tem para a sua vida, você está retrocedendo. Não retroceda. A voz do Espírito é: deixa fluir essas águas, deixa fluir essas águas. Podem ser poucas agora, mas serão muitas lá na frente, e vão sarar muitas nações, em nome de Jesus. Amém? Terceira característica, aspecto dessa profecia, é que a nossa influência aumenta quando nos conectamos à mensagem de Deus. Nós vemos que Ezequiel foi levado quatro etapas, cada etapa de 1000 côvados, para entender
Como funcionaria o rio de Deus? Ele andou 1000 côvados, mas ele não andou sozinho, ele andou com um anjo. Um anjo chegou até ele e falou assim: vem que eu vou te mostrar algumas coisas. E o anjo estava medindo, mas ele pedia que o próprio profeta andasse nas águas. Ou seja, o anjo poderia fazer tudo aquilo sozinho, mas o anjo queria a participação dele, e ele não se negou a participar quando o anjo dizia: entra nas águas. Entra nas águas. O anjo media e dizia: entra nas águas, e ele entrava nas águas. A palavra anjo em hebraico é, deixa eu achar aqui, malar, ou do grego ângelos. Essa palavra malar e ângelos significa mensageiro. Então, quando você está conectado à palavra, tudo vai acontecer na sua vida, amém? Tem pessoas que dizem: pastor, eu não consigo ler a Bíblia, eu sinto sono quando eu começo a ler a Bíblia, mas eu gostaria que o senhor orasse por mim, para que a minha vida fosse abençoada. E eu digo: eu posso orar por você, mas a sua vida não vai ser abençoada, se você não tiver conexão com a palavra de Deus. Você precisa amar a palavra, você precisa viver a palavra, você precisa receber a instrução da palavra, porque a palavra é a mensagem de Deus para a sua vida. Então a função do anjo é só trazer a mensagem, é só trazer a palavra, é só trazer a instrução. E Ezequiel viu as águas crescerem, viu a sua influência aumentar, viu o poder sarador das águas, a partir do momento em que ele se conectou com o anjo. E Deus coloca pessoas na sua vida, que são verdadeiros anjos. Apocalipse capítulo 4 fala do anjo, do capítulo 2 fala do anjo da igreja. O anjo da igreja são pessoas conectadas com Deus, que estão instruídas para entregar mensagens para você. Mateus capítulo 8, versículo 8, aquele centurião disse: Senhor, basta uma palavra, e o meu servo será salvo. Uma palavra pode mudar a sua vida, uma palavra pode mudar a sua história. Você não precisa de dinheiro, você não precisa ganhar na Mega Sena, você não precisa ganhar na loteria, você não precisa das coisas desse mundo, você precisa de uma palavra de Deus, amém? É uma palavra que vai mudar a sua vida. Na verdade, a nossa vida é mudando de glória em glória, até ser dia perfeito. A palavra glória significa luz, a nossa vida vai crescendo de luz em luz, luz mais forte, glória em glória, vai mudando até ser dia perfeito. Então sempre nós estaremos aqui para receber uma palavra que vai mudar a nossa vida em alguma área. Quando eu cheguei, a primeira área que Deus restaurou na minha vida, depois que eu me converti verdadeiramente ao Senhor, a primeira área foi o meu casamento. Muitos sabem que eu cheguei na igreja e logo depois, estando na igreja, não entendendo os princípios, não entendendo a palavra, não participando da célula, não tendo uma liderança, eu sentava lá no fundo, era o templo anterior, né? O formato antigo, eu sentava lá no fundo com a minha esposa, não queria conhecer ninguém, não queria conhecer pastor, não queria, esse negócio de pastor, eu já tinha vindo de outra igreja, já era crente velho, cascudo, não queria mais saber de nada, e eu só queria ouvir a palavra e ir embora, e eu não me conectava a ninguém, eu não me conectava às pessoas, e logo depois desse episódio nós nos divorciamos, eu e minha esposa, nós nos separamos, nos divorciamos. Então a primeira coisa que Deus restaurou foi o meu casamento. A segunda coisa que Deus restaurou foi a minha vida financeira, foi o meu ministério, porque eu não queria de jeito nenhum participar de nada, eu não queria fazer mais nada, eu não tinha vontade de fazer nada, e então Deus restaurou o meu ministério, e a terceira coisa que Deus restaurou foi a minha vida financeira. Então tem etapas, mas para cada uma dessas etapas, Deus proferiu uma palavra para a minha vida, e eu espero que essa tarde, essa palavra mude a sua vida em alguma dessas áreas, amém?
Quem recebe aí? Levante a sua mão direita. Eu profetizo sobre a sua vida, que o fluir de Deus vai fazer algo novo, extraordinário sobre você. Que o Espírito Santo de Deus vai fluir sobre você de uma forma sobrenatural. E quando essas águas que estão dentro de você sararem os outros, Deus vai fazer um milagre na sua vida, em nome de Jesus. Quem recebe, dê um aplauso a Ele. Aleluia! A quarta área de influência, eu quero dizer o seguinte: Deus vai levantar sempre anjos para te abençoar, sempre pessoas para te abençoar. Conecte. Sabe, o que mudou a minha vida foi, eu decidi que eu precisava de uma célula, eu decidi que eu precisava de um líder, eu decidi que eu precisava obedecer meu pastor, eu decidi que eu precisava abrir meu coração para os meus pastores. E eu falei, eu não vou mais viver desconectado, eu vou me conectar. Então não se isole, querido. Água parada apodrece. Água parada apodrece. Você tem que se conectar. Você tem que expandir a sua influência e aceitar ser influenciado. Foi isso que aconteceu com Ezequiel, foi isso que aconteceu com a minha vida. Eu me lembro que quando o apóstolo me chamou para ser recebido como pastor aqui na IECG, eu fazia parte de uma célula. O meu líder era uma pessoa maravilhosa, abençoada. Ele não era pastor, ele não tinha nenhuma função na igreja, ele não tinha nenhum cargo na igreja. Ele era uma pessoa, vamos dizer, entre aspas, comum. Ele não era comum para mim, porque eu considerava muito. Mas, quando o apóstolo me chamou para ser pastor, e eu recebi o reconhecimento pastoral, as pessoas me perguntavam, e agora, você vai continuar indo nessa célula? Eu falei, vou. Mas vem cá, você vai ser o líder da célula? Eu disse, não, eu vou ser pastor. Mas eu vou continuar sendo discípulo dele. Na verdade, eu já era líder da célula, de uma célula, mas ele era meu líder porque era a multiplicação da célula dele. E ele veio me procurar com o coração assim, falou, agora você é pastor, né? Como é que fica a situação? Eu falei, meu irmão, fica do mesmo jeito. Você continua sendo meu líder. Porque eu não vou me desconectar de você enquanto eu não receber uma ordem, uma autorização, uma determinação do meu pastor ou do meu apóstolo. E depois de uns meses, o apóstolo deu um comando para o pastor Clodoilson, e eu passei então a ficar diretamente na cobertura do pastor Clodoilson. Mas o que eu quero explicar para você é que seja humilde para se conectar às pessoas. Nunca se sinta superior a ninguém, nunca se sinta mais preparado do que ninguém. Deus vai te conectar às pessoas que vão te abençoar e vão mudar a sua vida. Reconheça isso na vida deles e Deus vai fazer um milagre em você. Amém? Pode aplaudir ao Senhor. Aleluia! Quarto aspecto da profecia para os nossos dias é que onde você chegar, vai chegar a vida. Amém? Meu irmão, a palavra diz, o templo é você, as águas saem de você. Onde chegar a sua influência, vai chegar a vida. Ele diz aqui que vai chegar no deserto, onde houver uma criatura vivente, ela viverá. E parece um pleonasmo, né? Onde houver uma criatura vivente, ela viverá. Mas é a vida abundante de Deus, porque tem muita gente vivendo aí e não vivendo. Mas nós vamos levar essa vida abundante de Deus para as pessoas que precisam. A Bíblia diz, haverá muitíssimo peixe, prosperidade. Onde você chegar vai haver prosperidade. As trevas vão ser dissipadas, a tristeza vai ser dissipada, porque ali chegarão essas águas e serão saudáveis, e viverá tudo por onde entrar, os lugares desertos vão frutificar. Ele diz que os pescadores vão se amontoar ao lado dessas águas, porque vai haver vida, vai haver prosperidade, vai haver graça de Deus. Isso está dentro de você, querido, isso está dentro de você, querida. Leve isso para as pessoas, leve vida, leve prosperidade, leve a alegria do Senhor. Amém? Leve a alegria do Senhor.
Romanos capítulo 14, versículo 17, diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. É alegria no Espírito Santo. As pessoas estão buscando alegria nas drogas, no álcool, nas músicas indecentes, imorais. Isso não traz alegria. Eles saem dali e vão para a depressão, eles saem dali e vão para a tristeza, eles saem dali e vão ser cheios de tristeza. Mas nós temos o Espírito Santo, nós temos a alegria do Senhor, que é a nossa força, e nós temos o Espírito de Deus. O Espírito de Deus garante alegria, e você tem que ser cheio de alegria, porque a sua alegria vai contaminar os outros vão olhar para você, e vão ver você uma pessoa diferente, uma pessoa alegre, uma pessoa que tem um mover diferente, que tem uma vida diferente, e essa alegria vai contaminar. Leve a alegria onde há tristeza, amém? Leve a alegria do Espírito Santo. Salmos 46, versículo 4, diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. A função deste rio é levar alegria, e você tem esse rio dentro de você, você tem esse rio, e por isso você não pode ser triste. Abandone a tristeza, se afaste da tristeza, busque a alegria do Senhor, busque a alegria no Espírito Santo, porque isso é o reino de Deus. Então você tem essa fonte dentro de você, você não precisa mais procurar lugares onde haverá alegria. A alegria está dentro de você, é a fonte que mana a água da vida, amém? Diga: Senhor Jesus, Tu és a fonte da minha alegria, amém? Salmo 128, 3, diz que a nossa família será como árvores, como videira e como oliveira, e pode vir a equipe de louvor, por favor. E a palavra de Deus diz que as árvores, versículo 12, nos seus meses nascerá de toda sorte de árvore, que dará fruto para se comer, não cairá a sua folha, nem acabará o seu fruto, nos seus meses produzirá frutos novos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto será comida, e a sua folha remédio. Querido, isso é uma promessa para a sua família, não só para a família dos outros, é para a sua família. Quando as águas começarem a fluir, quando as águas começarem a fluir, as árvores serão plantadas em lugares firmes, as árvores vão crescer, vão ser estrondosas, vão ser frutíferas, vão ser saudáveis. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, a sua esposa será como oliveira, e os seus filhos, a sua esposa será como videira, e os seus filhos oliveira. Isso diz respeito, essa promessa diz respeito à sua família. Sabe, muita gente está preocupado: meu Deus, como eu vou ministrar se o meu filho está desviado? Como eu vou falar de Jesus se a minha filha está drogada? Como eu vou falar de Jesus se a minha família está arrebentada, o meu marido não se converte? Como eu vou falar de Jesus se a minha esposa não tem compromisso com Deus? Como eu vou falar de Jesus? Querido, quando essas águas fluírem, quando essas águas que estão dentro de você fluírem, a tua família vai ser sarada, e os teus filhos vão produzir frutos, serão frutíferos, e a sua esposa, o seu cônjuge vai produzir folhas que serão remédio para as nações. Remédio para as nações. Os seus filhos vão influenciar, a sua família vai influenciar. Faça fluir essas águas, e Deus vai cumprir sobre você essa promessa, e a tua família vai ser extraordinária nessa terra, porque vai ser um instrumento de Deus para a saúde das nações. Aplauda ao Senhor, aleluia. Fique de pé. Versículo 11, parece ter uma parte chata nessa profecia, né? No versículo 11 ele diz aqui: mas os seus charcos e os seus pântanos não tornar-se-ão saudáveis, serão deixados para sal. Eu fiquei: Deus, por que uma parte triste nessa profecia? Se tudo até agora tudo era alegria. Quem já foi no Mar Morto, tem alguns lugares legais para a gente ir. Um dos lugares lá em frente dá um resort muito bonito, tem uma água limpinha, uma areia branquinha, é uma coisa linda. O outro lado é charco, é lodo.
é uma terra preta, uma areia preta, uma argila forte, o cheiro é terrível, é muito forte, e é isso que a profecia está dizendo. Vai ter uma parte, essa parte, ela não vai ser restaurada, mas ela vai ser mantida lá. Sabe, a gente tem que entender que a nossa influência, ela é poderosa, mas a gente não precisa esperar 100% dos resultados. A gente não precisa esperar 100% dos resultados, porque Deus reserva certas coisas, e é o plano dele. E aquele pedaço ali do Mar Morto, é a parte mais rica em minerais, e as grandes empresas de cosmético do mundo, usam aquele mineral para produzir os seus cosméticos, coisa para o cabelo, para a pele, esmaltes, tem até uma loja muito famosa ali, que vende bastante coisa. Então, eu quero te dizer uma coisa, Deus tem um propósito para tudo. Aquilo que Ele tem separado para você, vai acontecer, amém? E aquilo que não acontecer, vai ficar lá, mas vai servir de riqueza. Vai servir de riqueza. Até o teu inimigo vai ter utilidade na sua vida. Até aquela pessoa que você não consegue influenciar, vai ter utilidade na sua vida. Até aquela pessoa que você falou de Jesus, e aquela pessoa não se converteu, não se transformou, e até pode ter ficado até pior, vai ter utilidade na sua vida. Porque Deus te guarda, Ele tem um plano para você, o plano dEle é perfeito, não se importe com os resultados, deixa os resultados na mão dEle, faça a obra que tem que ser feita, faça fluir o rio, e Deus vai fazer o milagre na sua vida, da forma e do plano dEle.